Seja bem-vindo à Escola Sabatina. Participe, envolva-se. Deus quer derramar inúmeras bênçãos em sua vida. Bom dia, povo de Deus, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja de Ponta Negra. Se sinta à vontade para deixar o seu like, né, para fazer seu compartilhamento. E também fica à vontade para você fazer seu comentário, fazer seu pedido de oração. E no finalzinho a gente vai orar para que Deus faça segundo a vontade dele. Mas para que isso aconteça, vamos fazer uma breve oração para que Deus nos ajuda a entender o que vai ser dito aqui hoje, né? E também entrar na presença de Deus. Então ore com a gente em nome de Jesus. Santo Deus, eterno, maravilhoso Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pelo dia, pela vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por favor, nos ajuda a entender o teus caminhos, os teus propósitos. Ajuda nessa leitura de hoje, que teu Santo Espírito vá de encontro aos corações atritos, atribulados, com algum propósito nessa manhã contigo. É isso que te pedimos e desejamos em nome de Jesus. Amém. E desde já também já quero agradecer pela misericórdia de Deus, né, que se renova a cada dia, pelo meu trabalho. Ontem a gente tivemos uma reunião e mais uma vez eu vi o poder de Deus sobre a minha vida, né, porque está muito fraco, né, o comércio aqui em Natal, né, e assim, para segurar um comércio pagando aluguel, funcionário, realmente a pessoa tem que ter outro ganho por fora, né? O rapaz que eu estou trabalhando com ele não depende só do delivery da pizza, também tem o emprego dele, e por isso ele está mantendo, mas teve uns reajustes, então assim, eu estou incluso, graças a Deus, vou continuar lá, só Deus sabe quanto tempo. Mas agradeço a Deus pelo cuidado dele, né, que ele está tendo comigo, e isso me dá força de eu continuar, né, porque a gente vem batalhando para fazer a vontade de Deus e de repente não acontece nada, né, na nossa vida. Então vai chegar uma hora, como a gente viu no trimestre passado, no Crisol, vai chegar uma hora que a gente vai dizer, poxa, eu faço tanto e não recebo nada, por mais que a gente não mereça, mas a gente tem que perceber alguma coisa, né? E Deus tem sido muito presente em minha vida. Eu agradeço muito as orações de vocês, que vocês continuem orando por esse trabalho que não está sendo fácil, né? E assim, que vocês orem pelo nosso pastor, pela sua família, pela semana de horas da família que foi sorteada essa semana, que foi a família de Daniela, e que a gente possa orar também por algumas pessoas enfermas, né, assim, que faz parte da nossa comunidade, como a irmã Cília, a irmã Diva, que estão bem melhor, graças a Deus, o irmão Josanias também, né, e os demais, minha tia, né, precisa também das orações de vocês, que a gente possa lembrar, quando estiver de joelho, mesmo sentado, que estiver com o pensamento no céu, de vocês, mesmo não lembrando do nome, mas só o pensamento de vocês voltado para a gente já é muita coisa. Então eu agradeço isso em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Quero também agradecer a Deus por tudo, agradecer pelas bênçãos que Ele tem derramado na minha vida. Agradecer a Deus que ontem eu vim aqui na igreja para assistir o culto. Eu queria muito assistir o culto. Quem pregou foi o grande pregador Wanderson. E também recebi as caixas de livro, né? Não estava cheia, mas tinha bastante livro. Eu agradeço ao pastor por essa atitude. Rosângela também doou uma caixa, são mais ou menos uma caixa e meia. Então, se Deus quiser, eu retornarei ao trabalho missionário. Eu agradeço tudo. Em nome de Deus, amém. E o verso para memorizar essa semana está lá. Deixa eu ver aqui no livro de João, capítulo 11, do versículo 25 e 26, que diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Sim, eu creio. E você está crendo? Porque, meu irmão, se você não crê num Deus que deu a vida de seu filho para salvar, para fazer um pagamento eterno para mim e para você, eu não sei no que é que você acredita, né? Porque muitas vezes a gente só acredita nas coisas quando a gente vê. Nós somos um Tomé, muitas das vezes, né? A gente só acredita que Jesus vive, muitas vezes, quando a gente está no leito do hospital, clamando pelo nome dele para nos tirar daquela situação. E muitas vezes a gente somos gratos por tudo que a gente tem, né? Ou até mesmo com um pouco. Então isso aí é um motivo da gente agradecer todos os dias e acreditar nesse Deus que vai vir rasgando esse céu com seus anjos, milhares e milhares de anjos. Nesse momento a Bíblia fala que vai haver silêncio no céu, né? Então assim, todos os olhos vão estar voltados aqui para a terra, no resgate daqueles que dormem em Cristo e aqueles também que permanecem em Cristo. E acredito que nós estamos fazendo parte desse povo, em nome de Jesus. Amém. Quinta, 27 de outubro, fala sobre a morte de Lázaro. Aqui também Jesus usou a metáfora do sono ao falar sobre a morte, quando alguns pensavam que ele estivesse falando sobre o sono literal. Jesus afirmou: Lázaro morreu. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. Seu cadáver já estava apodrecendo. Quando um corpo começa a se decompor a ponto de cheirar mal, não há dúvida, a pessoa está morta. Ao longo da passagem de Jesus, ele sempre colocou metáforas, parábolas, e agora ele estava dizendo que Lázaro dormia, mas Lázaro está morto. Morto nessa primeira morte, que é a morte do sono. Mas um dia todos nós iremos ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a condenação. A pergunta é onde você está posicionado, onde é que você está, qual local, qual o povo. Por isso que quando Marta for o tempo todo Jesus, Maria e Marta foram chamar Jesus, queria que ele viesse logo, porque Lázaro estava doente, mas Jesus, na sua sabedoria, permitiu que acontecesse isso mesmo, para que quando Jesus chegasse lá já tivesse morto, não por um dia, mas 4 dias. E diz que quando a pedra foi removida, já estava cheirando mal, 4 dias, mas aí Jesus vai e diz: Lázaro, acorda, Lázaro, vem aqui para fora. Quer dizer, as palavras de Jesus foi a palavra da ressurreição. E um dia todos nós iremos escutar essa voz dizendo: acorda, venha. Que a gente possa se posicionar do lado certo, obedecer aos seus mandamentos e saber que um dia todos nós iremos ressuscitar aqueles que morrerem, né? Um para a vida eterna e outro, infelizmente, para a condenação. É verdade, né? E aqui diz que nesse contexto, quando Jesus disse a Marta, o seu irmão há de ressurgir, ela reafirmou sua crença na ressurreição final. Mas Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Aí, e Jesus acrescentou: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Marta creu e viu a glória de Deus na ressurreição de seu irmão. Veja que quando Jesus estava conversando aqui com Marta, ele estava dizendo assim, literalmente, que ia ressuscitar Lázaro, mas só que Marta, na cabeça dela, muitas vezes a gente não acredita, né? Porque até então ela só sabia de alguns boatos que Jesus tinha ressuscitado algumas pessoas, mas ela entendia que ele ia ressuscitar lá no final, como muitos estão dormindo e vão ressuscitar no final de tudo, ou seja, quando Jesus Cristo rasgar esse céu e nos chamar da sepultura. Então ela acreditava dessa forma, mas ele ainda disse, olha, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E mesmo assim, Marta estava crendo na palavra de Jesus, porque ela já tinha visto muita coisa a respeito de Jesus Cristo. E quando a gente tem uma base,
de pessoas falando que viu isso, que viu aquilo, porque aquela pessoa era daquela forma. Se for para uma reputação boa, amém. Se for para uma reputação ruim, misericórdia. Então assim, ela acreditava em todas as palavras de Jesus, mas até então, no momento que Jesus pede para remover aquela pedra, meu amigo, que foi ali para exaltar o nome de Deus, aquilo teve que acontecer, porque muitas das coisas foi tipo assim, não foi premeditado, mas foi concedido por Deus para que o nome de Deus seja exaltado. Ou seja, eu entendi assim, muitas situações na nossa vida acontecem para exaltar o nome de Deus na vida de outras pessoas. Por exemplo, na minha rua, a minha casa, vamos dizer assim, é a mais feia da rua, entendeu? E muitas vezes eu até mesmo já escutei pessoas dizer assim: esse povo só vive na igreja e vive numa situação dessa. E eu fiquei pensando comigo, ainda muitas vezes a gente acompanha o raciocínio do mundo. Não é isso, rapaz, eu vivo na igreja e vivo numa situação miserável dessa. Mas sabe por que muitas vezes você vive numa situação dessa? Eu vivo numa situação dessa porque o Deus que me prometeu que minha vida vai ser uma maravilha, que eu vou comer o melhor dessa terra, muitas vezes o comer o melhor dessa terra não é aqui, porque o que eu estou plantando, vindo para cá de manhã cedo, me ajoelhando de madrugada, buscando mais conhecimento da palavra de Deus, eu estou alimentando o meu espírito não para viver só nessa terra. O meu intuito é o quê? Viver na Nova Jerusalém. Então assim, esse mundo aqui nós estamos só de passagem. Se a minha vida está dessa forma, eu não tenho que estar lamentando. Eu estou plantando para colher lá no futuro bem próximo, que é a minha salvação. Porque se fosse para eu colher os frutos que eu tenho plantado na presença de Deus aqui nessa terra, então não precisava Jesus voltar para me buscar. Ele não ia buscar quem não quer, porque aqui já seria melhor. Então o que a gente tem que entender que quando nós temos vontade e a gente tem um objetivo de buscar a presença de Deus, não é para a gente viver uma vida de príncipe aqui nessa terra. A gente vai viver sim uma vida digna, mas aos pés de Jesus na Nova Jerusalém. A Bíblia diz que pela palavra de Deus a vida foi criada, e pela sua palavra a vida pode ser criada, como no caso de Lázaro. Depois de uma breve oração, Jesus ordenou: Lázaro, venha para fora. Naquele exato momento, aquelas pessoas viram o poder vivificamente de Deus, o mesmo poder que trouxe nosso mundo à existência, e o mesmo poder que no fim dos tempos chamará os mortos de volta à vida na ressurreição. Então a gente vê que tudo caminha, já está quase tudo pronto para Jesus voltar. As profecias estão se completando, a vida não está fácil, mas sabemos que estamos próximo do final. E se prepare, porque a Bíblia fala que o primeiro julgamento será pelo povo da casa de Deus. Então nós seremos julgados antes do mundo. Então a Bíblia diz que se é difícil um só justo se salvar, imagina uma pessoa se salvar, imagina os ímpios, né? Então que a gente possa ter essa consciência de saber que tudo é feito pela palavra de Deus. Ele ordena e acontece. A única coisa que Deus fez com as mãos foi justamente o homem, a mulher e os 10 mandamentos. Entendeu? Mas o restante tudo foi através do seu comando de voz. Que haja isso, que haja aquilo, que haja luz, que haja aquilo, tal. Para você ver o poder que Deus tem. E nós estamos chegando próximo, está muito perto. Para vocês que não sabem, ou algumas pessoas, existe mais ou menos 247 países. E desses 247 países, 113, mais ou menos, já chegou o Evangelho de Jesus. Então isso quer dizer que falta mais ou menos uns 35 países. Só que tem países que é menor do que Natal. Então você tem que orar a Deus, buscar Ele para se preparar, porque o fim está muito próximo. Que a gente possa ter mais entendimento, que a gente possa mais buscar a palavra de Deus,
procurar pedir perdão pelos pecados e estar no seu caminho, porque o caminho, a palavra de Deus diz que está muito próximo de Jesus voltar. É verdade. E aqui ainda diz aqui que ao ressuscitar Lázaro, Jesus provou que tinha o poder de derrotar a morte para seres como nós, que inevitavelmente morrem. Poderia haver manifestação maior da glória de Deus? Não. Sabe por quê? Porque lá no começo de tudo, lá onde a gente leu, Deus disse que se Eva comesse do fruto da vida, certamente ela ia morrer. Aí o que é que o inimigo disse? Certamente tu não morrerás. Então ela preferiu acreditar no que o inimigo falou do que o que Deus afirmou, né? E muitas vezes a gente está nessa também, sabia disso? Porque Deus diz assim, ó, guarda o dia de sábado para santificar. Aí Deus vai dar um monte de comando, né? Que a gente não deve, quem está das portas da nossa casa para dentro, deve também guardar o dia de sábado. E aí vai dizendo que a gente não deve fazer. E muitas vezes a gente escuta a voz que o mundo fala, né? Que o mundo diz que os mandamentos de Deus já passaram, esse dia já não é um dia de guarda, que Jesus Cristo na cruz vamos dizer assim, interrompeu a lei. Hoje nós vivemos pela graça, não pela lei. Então assim, a gente começa a escutar o mundo falando essas coisas. E quando a gente vai para a Bíblia, lá agora não me falou a memória qual o versículo, mas diz que Deus não muda, né? Então, se Deus não muda, então os mandamentos são válidos até a volta de Jesus. Foi assim que falou, que tudo passa, menos a palavra de Deus, até que se cumpra. Um tio não pode ser tirado, e aí por diante. Deus deixa um monte de instrução quando você começa a ler a palavra de Deus. Então, você tem que entender que você não tem que escutar a voz de um irmão que sabe pregar bem, ou do seu pastor que sabe pregar bem. Você tem que escutar o que está escrito na Bíblia. Quando a gente fala capítulo e versículo, é para você conferir lá. E se você conferir lá, e lembra quando Paulo e Silas estavam pregando lá na cidade, e enquanto eles estavam pregando lá, os irmãos que eram atentos à palavra de Deus, eles conferiam na Bíblia e diziam, mas rapaz, olha só o que eles estão falando, está aqui, ó. Eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Eles não pegavam na Bíblia, mas tudo que eles estavam pregando, o Espírito Santo de Deus colocando na mente dele, e os irmãos conferiam na Bíblia, e aí passaram a acreditar naqueles homens, porque tudo que ele falava estava escrito. E nós somos um povo que estudamos a Bíblia, e tudo que nós falamos está escrito na Bíblia. Então passa a acreditar no que está na Bíblia, não o que o povo fala, irmão. Porque a própria Bíblia diz assim, que é melhor a gente agradar a Deus e desagradar o mundo, do que agradar o mundo e desagradar a Deus. Ainda diz assim, para que adianta a gente ganhar o mundo, se pode perder nossa salvação? Então que a gente fique na nossa mente, gravado, que a nossa salvação tem que ser acima de todas as coisas, porque senão vai ser em vão a morte de Jesus Cristo por mim e por você. É verdade que a gente, pelo menos nós acreditamos, né? Que um dia todos nós iremos ressuscitar. Então que a gente possa, de uma forma muito boa, orar, buscar a Deus, né? Entregar seu coração a Ele, fazer a obra que Deus nos pede. Eu fiquei muito feliz, né? Que na outra semana não tinha nenhum livro, e essa semana já estou com 2 caixas de livros. Vou buscar mais, porque quando acabar não quero passar mais pelo que passei agora, né? A semana todinha sem nenhum livro para entregar, para sair, né? Para pregar a palavra de Deus. Então eu tenho que me preparar também para fazer essa obra, né? De buscar a Deus, de evangelizar, de entregar os livros. É um trabalho muito bom, é um trabalho cansativo, mas é um trabalho bom, que a gente fica feliz de as pessoas lerem as mensagens bíblicas, você alertar que o tempo está próximo do final, e as pessoas muitas vezes estão brincando de ser cristão, onde o diabo não brinca de ser diabo. Ele quer tragar a tua vida, ele quer botar tu para baixo, ele quer desmotivar,
ele quer dizer que não vale a pena seguir o caminho de Deus, que é muito sofrimento, é muito isso, muito aquilo. Mas você tem que estar firme sempre na palavra do Senhor e saber que no nome de Deus tem o quê? Tem poder. É verdade, eu tenho mais um recadinho para você aqui nessa manhã, que vem direto aqui dos céus. A mensagem hoje foi curta, né? E objetiva, mas está aqui no livro de Provérbio ainda, né? Provérbio capítulo 30, a partir do versículo 7. Aqui no caso, o autor aqui, né? Salomão, ele faz uma oração aqui, e eu queria que nessas palavras minha, falha pecadora, que servisse também de oração para mim, para você que está nos ouvindo aqui nessa manhã, porque aqui é uma petição para Deus, né, para nos ajudar, na verdade, onde diz assim, a partir do versículo 7, na verdade, diz assim: duas coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dar-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que compadecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Ou seja, eu já até falei a respeito desse versículo aqui, e veja que aqui está um homem consciente dos seus pedidos e faz uma oração pedindo a Deus que não deixe faltar nada na sua mesa, né? Para que ele não clame: cadê o Deus que eu sirvo? Foi o que eu falei aqui no meu pedido de oração: cadê o Deus que eu sirvo? Que eu clamo tanto, que eu peço tanto e nada acontece. E que Deus dê só o necessário, para que Ele, deixando minha casa farta, eu não chegue a me lembrar dele, né? Porque muitas vezes a gente só lembra de Deus quando está precisando. Porque quando você está com uma conta recheada de dinheiro, quando a sua saúde está em dia, quando o seu casamento está bom, como o seu relacionamento com a sua família está bom, quando você tem sua vida financeira bem boa, que não está precisando nada de ninguém, você não vai lembrar de Deus. Então, esse também é meu pedido de oração. Senhor, passo sim dificuldade como qualquer outra pessoa, e agradeço por isso, porque hoje eu sou a pessoa que sou, primeiro por causa das orações de minha esposa, da minha mãe, e agora de vocês, porque se fosse segundo a minha vontade, eu não estaria aqui. Só Deus sabe se eu não já tivesse morrido, porque a vida que eu queria levar é uma vida que muitos estão levando. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, porque que seja feito na nossa vida, não nunca a nossa vontade, mas sim a vontade dele, para que se cumpra toda a palavra de Deus que está aqui escrita, porque a palavra de Deus tem poder e vida nós só encontramos em quem? Em Jesus Cristo. Então, Gênesis vai fazer uma oração, e que a oração dele leve o Espírito Santo até você e faça com que você entenda que o recado de Deus nessa manhã foi clamando para que você faça segundo a vontade de Deus e nunca a sua, em nome de Jesus. Amém, né? Irmã Ciele, né? Ela dá bom dia, meus queridos, abençoado irmão. A irmã Rosa Lúcia, acorda, Rosa Lúcia. Agradeço a Deus por mais um dia, pela proteção de Deus, a minha família e a todos. Amém. Também dá um bom dia, né? O nosso Alex, nosso parceiro fiel aí, diz: bom dia. Dagmar Fonseca, bom dia, gente linda de Deus, feliz aquele que acorda na primeira ressurreição. Isso mesmo, minha querida, porque esse que acorda na primeira ressurreição, a morte não vai ter mais poder nenhum. Por quê? Porque já essas pessoas serão levadas para o céu, para lá passarem 1000 anos. Depois de 1000 anos elas retornam para realmente o acerto de conta, para aqueles que ficaram e não quiseram obedecer a Deus nem aos seus mandamentos. Marisa Reis diz: bom dia, sou muito grata a Deus pela vida de vocês, irmão. Minha oração é que Deus os fortaleça todos os dias com
com a sua sabedoria. Amém. A gente fica Amém. muito grato pela oração de vocês, né? Que, graças a Deus, as palavras de vocês nos fortalecem todo dia. Muitas vezes nós chegamos aqui, nós somos como qualquer outras pessoas também, temos problemas, temos dificuldades, mas as suas palavras daí para cá é que nos fortalece, nos enche de ânimo, né? Para seguir nessa vida, para estar próximo mais de Jesus. Então, não esqueça de pedir seu falecido pedido de orações. Dona Balbina, como é que a senhora está? Está assistindo hoje? Vai ter o estudo hoje, Dona Balbina? Nós estamos muito felizes, viu, pelo seu estudo, que Dagmar possa, de uma forma muito inteligente, guiada pelo Espírito Santo, fazer esse estudo. E nós teremos testemunho, a senhora vai dar o testemunho desse estudo, quando a senhora descer, se Deus quiser, naquele tanque batismal. Obrigado por tudo, obrigado por mais um dia. Estamos felizes que estamos cumprindo mais um dia de missão e que amanhã estaremos aqui. Amanhã é dia de historinha, viu? Não esqueça não. Então que seja para a honra e glória de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, queremos te agradecer, Pai, que assim como Lázaro ouviu a tua voz, dizendo: Lázaro, sai, Lázaro, acorda. A mesma voz, Pai, nós queremos escutar no grande dia da ressurreição, quando Jesus voltar para essa terra e Ele der a ordem aos arcanjos para que toque a trombeta, e aí você vai escutar e você vai sair. Saia desse túmulo, saia desse local, saia onde quer que você esteja, para a grande e gloriosa salvação. Amém? Por isso que nós estamos felizes. Nos dá um dia na tua presença, que amanhã estaremos aqui para glorificar e exaltar o teu nome. É isso que te agradecemos, num doce e eterno nome do Senhor Jesus. Até amanhã. Amém. Não deixe de dar seu like, viu? A gente está com 10 pessoas aqui junto com a gente. Então deixe seu like para fortalecer o canal, que já passamos dos 351 pessoas inscritas. Então, amém, né? Que tudo seja para a honra e a glória de Deus. E um bom dia novamente. Deus nos abençoe. Até amanhã. Em nome de Jesus.